O Antônio Oliveira está fazendo um trabalho interessante, o ambiente já é outro e nada como bons resultados. Um jogo que poderia ter sido duro, teve bola na trave do Nacional, teve pressão do adversário, com o Messa, com o Diego Duarte. E a gente viu que o Corinthians, com o Carlos Miguel, conseguiu defender várias bolas, se postou bem na defesa e acabou encontrando esses 2 gols com o Yuri Alberto e com o Mateuzinho. A gente falava aqui, ainda o Corinthians não tem um diagnóstico público, não sabemos se ele vai ter aí um problema mais sério ou não, porque ele faz o gol, sai comemorando e na hora dá para perceber que ele se machuca. O Yuri aliviado, participando, não é ali da coletiva, é um jogador importante. Quanto mais gols ele fizer, melhor é para o Corinthians, que ontem, por exemplo, não contou com o Garro, que é um jogador que vem se destacando nos últimos jogos. Melhor para ele individualmente, né? Porque ele é um cara muito cobrado pelo torcedor, em algum momento merecido pela queda de rendimento. Tem que exaltar o que o Romero vem fazendo desde a temporada passada, salvando o Corinthians do rebaixamento. Em algum momento ele oscilou a titularidade nessa temporada, mas cada jogo que passa ele vai se firmando ainda mais, porque ele começa como referência, como 9, né? E com a entrada do Yuri ele vai para os lados do campo, acaba fazendo um belíssimo passe ali para o Yuri Alberto fazer o gol de cabeça, ele participa desse gol, mas a bola toca no braço dele, então corretamente o árbitro acabou anulando o gol dele. O Corinthians não fez um jogo, aí cabe essa questão de fase que a gente fala muito dos clubes, né? O Corinthians não fez um jogo brilhante, não jogou bem, mas conseguiu o resultado. Aí você vê na coletiva ali a tranquilidade, né? A leveza na coletiva do Yuri Alberto e também do Antônio Oliveira. E com esses 3 pontos ele volta a brigar pela classificação, não é? Porque só um se classifica na Copa Sul-Americana e o Corinthians precisava desse resultado até para poder ter mais perspectivas até o final da competição. E a gente viu o Paulinho ontem como titular, que traz experiência, é um jogador que agora está sendo mais valorizado, está tendo espaço. Um time que não estava desorganizado, o Corinthians não foi brilhante, mas o Carlos Miguel acabou chamando todas as atenções. Ele que agora é o titular, sim, do Corinthians, ele apareceu e bem, teve um desempenho acima da média, porque poderia ter até o Corinthians ter sido vazado se não fosse seu goleiro. Não tenha dúvida. O Carlos Miguel já pedia espaço, né, para ser titular. O Cássio estava falhando muito tecnicamente. Os jogos que o Carlos Miguel acabou atuando como titular acabou fazendo a diferença. Ontem foi mais um jogo onde ele acabou fazendo diferença em bolas decisivas. O Wesley, na minha opinião, faltou um pouquinho da tomada de decisão. Ele tem se equivocado bastante nessa questão, numa possível saída em contra-ataque. Ele está optando muito mais pelo drible do que propriamente por um passe. Então ele tem que entender isso com o tempo, ele vai acabar aprendendo, né? O momento de tocar, o momento de driblar. É um jogador importante, mas ontem eu acho que ele destoou um pouquinho da equipe. Agora, para você, essa evolução do Corinthians, que ela se dá em que maneira? Qual é o ponto que mudou a chave no Corinthians? Por que o time está hoje mais entrosado e até mais atento nas partidas? Loirão, não tenha dúvida que foi o jogo contra o Fluminense. O Corinthians ali, ele dominou o jogo do primeiro tempo ao segundo tempo, teve equilíbrio, praticamente controlou o Fluminense no jogo todo.